abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos e filhas, nós estamos seguindo esses meses, pelo menos o último mês inteiro, esta leitura dos primeiros livros da Escritura. Estamos vendo a história do povo de Israel que saiu do Egito. Há 2 dias atrás nós vimos Moisés fazendo um milagre extraordinário, abrindo o Mar Vermelho, para que aquele povo, escolhido por Deus, passasse a pé enxuto no meio do mar, e Deus com isso provava que Ele é capaz de tudo, que Ele é capaz de abrir o mar, e depois Deus matou todos os inimigos, os cavaleiros, os carros, tudo, destruiu tudo no mar, e aquele povo passou vitorioso, e viu um milagre extraordinário, potente, diante deles. Mas mal passou 1 mês e meio, porque era o dia 15 do 2º mês da saída do Egito. Passaram-se talvez 40 e poucos dias e o povo já tinha esquecido de tudo que Deus tinha feito por eles, né? E agora estavam aqui murmurando contra Moisés e Arão, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne, comíamos pão com fartura. E aí reclamam de Moisés, dizendo: por que nos trouxestes ao deserto para morrer de fome? Toda essa gente. E de novo eu dizia aquele dia e digo agora: a murmuração é um pecado que ofende profundamente a Deus, especialmente depois de ter experimentado o poder de Deus na passagem do Mar Vermelho. O povo estava com medo de morrer, angustiado, atribulado, gritando por socorro. Deus vem em socorro. Fez o povo passar a pé enxuto. Um milagre tão grande, e de repente passam-se apenas 40 dias e o povo simplesmente esquece. É muito fácil esquecer a bondade de Deus na nossa vida e remoer os males da vida. Nós conseguimos lembrar até da palavra, nós conseguimos lembrar o cheiro do dia, que a pessoa nos fez um mal há 20, 30 anos atrás. A gente consegue se lembrar de coisas que nos fizeram de mal há 40 anos atrás. Tem gente que gasta uma vida tendo memória dos males e não consegue ter uma memória do bem que a vida proporcionou, que Deus realizou. Quando aparece a menor prova, imediatamente nós já queremos deixar tudo, abandonar tudo e maldizer Deus. E Deus, claro, Ele está provando aquele povo. Do que adianta Deus dar tudo de uma vez, se Deus tivesse dado a terra prometida imediatamente na passagem do rio, do Mar Vermelho? Aquele povo simplesmente teria desprezado a terra de Deus. Porque quem não soube ser provado, não saberá jamais ser fiel a nada. E então Deus, para dar o melhor fruto, para dar a maior graça, Ele antes prova. E nosso Senhor diz: o povo sairá diariamente, só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda na minha lei. Qual lei? A da providência divina. Tinha que confiar em Deus, tem que confiar em Deus. E claro, para confiar em Deus, a gente tem que lembrar diariamente da bondade de Deus. Desde quando a gente acorda até quando dorme, nós temos que lembrar que Deus é bom. Do nascer ao pôr do sol, nós deveríamos louvar o nome do Senhor, dar graça por todas as coisas que nos acontecem. E esta memória tão pequena que nós temos da bondade de Deus é que faz com que nós venhamos a esmorecer na fé, a perder as esperanças. Mas, na verdade, nós não somos fiéis. Deus é que é fiel. Então, Deus coloca aquele povo à prova para, de novo, provar que Ele é Deus e que o povo pode confiar nele. Deus está constantemente tentando despertar a nossa confiança nele. Por isso ele diz a Santa Faustina: o que mais me ofende não são os pecados dos homens, é a desconfiança deles na minha bondade, na minha misericórdia. Porque no fim das contas só existe a bondade de Deus como algo verdadeiro. O resto é um monte de misérias e perdição. Então nosso Senhor diz: eu vou prová-los. E eles terão que diariamente pegar o pão do dia. Isso é muito difícil. Quando você se vê na miséria, você esquece do próximo, esquece da caridade. Nosso Senhor estava provando aquele povo especialmente
na caridade. Porque, veja, se tem 600 mil pessoas passando fome no deserto, e de repente ele vê um saco de feijão, ele é capaz de matar uma pessoa para pegar aquele saco de feijão para dar para os filhos dele. Nosso Senhor está provando, primeiro, a confiança nele e depois a caridade para com o próximo, que é, você só pode pegar aquilo que é suficiente para a sua família. Se você tem 5 filhos, você é obrigado a pegar só o suficiente para 5 filhos. E você vai deixar o resto lá, porque outra pessoa que precisa virá pegar aquilo lá. Até porque Deus mandou descer do céu o pão, o maná, na quantia exata. Pensa. Como Deus purificaria o coração daquela multidão de gente para destruir todo o interesse pessoal, todo o egoísmo, porque eles entrariam numa terra e seriam um povo. E esse povo teria que comungar das mesmas leis, dos mesmos sentimentos, do mesmo Deus, teria que falar a mesma língua, obedecer o mesmo mandamento. E por isso Deus prova eles na caridade. E Nosso Senhor diz, no 6º dia, vocês vão pegar em dobro, para o dia seguinte, que é o 7º dia, né, ter o suficiente para aquele dia. Veja, é muito difícil, quando você está na miséria extrema, ser honesto desse modo. Nem um grão a mais, nem um grão a menos. Você vai ter que pegar aquilo que é necessário. E depois Nosso Senhor manda chover a carne, aparecem as cordonizes e toda aquela coisa. O que tem que ficar para nós aqui é essa experiência de que não durou um dia essa prova. Vocês sabem que eles ficaram 40 anos no deserto. Agora, talvez seja ainda os 40 primeiros dias e eles estão reclamando da comida. Essa reclamação virá mais na frente. Quando eles olharão para o maná e vão dizer, essa comida nojenta. Quem suporta? Depois de muito tempo comendo maná, né, eles blasfemam contra Deus, dizendo, ninguém suporta mais esse alimento. Agora eles estão reclamando que não tem o que comer, Deus dá o alimento. Daqui a pouco eles vão reclamar do alimento que Deus deu. E Deus tem que purificá-los e prova e manda as serpentes. E assim é a vida do homem sobre a terra. Aprendendo a ser fiel a Deus e a lembrar que Deus é bom. E Deus, da parte dele, sempre dando provas do seu amor e da sua bondade. E nós sempre dando provas da nossa lentidão e da nossa incapacidade de reconhecer o bem que Deus faz, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Nós poderíamos contar toda a bondade de Deus se nós fizéssemos memória mais do amor do que do mal. A gente faz mais memória das coisas ruins do que das coisas boas. Isso não vem de Deus, vem do demônio. Fazer memória constante do bem é a única fórmula secreta para confiar em Deus. Se a todo momento nós só fazemos memória do que é difícil, do que foi cansativo, claro que a gente vai abandonar e vai perder a esperança. Mas se nós fizéssemos diariamente, no exame de consciência à noite, não só o exame de consciência dos males, mas se nós também fizéssemos o exame de consciência, vendo a bondade de Deus ao longo daquele dia, só o fato de viver já seria uma expressão da bondade de Deus, mas durante um dia, nós temos muitas manifestações da bondade de Deus. Muitas mesmo. Porque nós não conseguimos enxergar com os olhos de Deus, a gente só enxerga com o nosso egoísmo e corrompido ainda. Então, para nós, nunca está bom, sempre está ruim, sempre é difícil, sempre dá trabalho, sempre é sofrido. Mas, na verdade, é o contrário. E esse murmúrio, essa reclamação, essa lamentação contínua afasta de nós a intimidade com o nosso Senhor. E nosso Senhor diz, eu rejeito mesmo. Uma passagem no livro das Lamentações, nosso Senhor, ele não suporta as almas que murmuram. Por isso, o povo de Israel teve que ficar 40 anos e em um determinado momento nosso Senhor diz, esse povo não vai entrar. Esta geração não entrará. E aí, aquela geração morre no deserto. Quem entra na terra prometida são os filhos daquela geração. Porque um homem de 40 anos rodou 40 anos no deserto e não viu a terra. O próprio Moisés teve que ver a terra do alto do monte. Ele viu a terra do outro lado e não entrou. Porque em um determinado momento Moisés se irritou com o povo e, ao invés de obedecer a Deus exatamente como Deus mandou,
que era dar uma batida na rocha para sair água, ele bateu 2 vezes. De rebeldia, de revolta com aquele povo. E nosso Senhor o trava e ele não entra. É bom lembrar. Começar em Deus é uma graça. Deus sempre manifestará um primeiro momento. No caso de Israel, era aquele milagre de passar no Mar Vermelho. Mas permanecer fiel ao longo de anos e anos e anos, isso é fruto da nossa confiança, que tem que ser fruto da lembrança de que Deus sempre foi bom comigo. Mesmo quando eu não entendia, Deus estava atuando em meu favor, porque todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. E nós não podemos esquecer disso. O povo de Israel não deu 40 dias, esqueceu de um milagre visível a todos. Eu nunca experimentei um milagre visível assim que eu faço, meu Deus, que extraordinário. Eles viram um milagre extraordinário diante deles. Eles foram libertos da morte. Estavam gritando de pavor quando viram aqueles soldados tudo atrás deles. E de repente, em 40 dias, eles estavam lembrando mais de carne e de pão do que da bondade de Deus. Lembrando mais de carne e de pão, que você come de manhã e de tarde vai embora. Olha como nós somos mesquinhos. Se nós olhássemos de fato na nossa vida tudo que Deus fez em nosso favor, nós passaríamos o dia agradecendo e não seria suficiente. Por isso nós pedimos a Deus a graça de enxergar com os olhos espirituais, para nós vermos como Deus foi bom e não ser um terreno tão pedregoso, tão superficial, que não consegue dar um fruto agradável a Deus. Seja uma terra, como diz o Evangelho de hoje, né, preparada, boa, onde cai a semente e se gera 100 por 1. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.